Muito boa noite a todos, a paz. Aqui é o professor Luciano para mais uma gravação aqui para o nosso canal Refúgio Teológico. E desde já convido você a se inscrever e a nos ajudar aí na divulgação, deixando também o seu like ou seu dislike também contribui. E um comentário, caso deseje, certo? E hoje vamos estudar a segunda aula do curso Reforma Protestante. Ou você estuda apenas esse curso, não é? Tranquilo, ou você estuda com a gente o curso básico em teologia, que vai ter esse curso, não como curso, mas como disciplina do curso básico em teologia, tá certo? Então fica aí a seu critério a escolha, tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e eu espero que você tenha aí aproveitado, tenha gostado da exposição da primeira aula, tá? E realmente nós vamos descobrir coisas que antes estavam aí, de certa forma, esquecida ou ocultada por falsos fenômenos religiosos. Então, através da reforma protestante, mais especificamente dos pilares da reforma, nós podemos encontrar a autêntica, genuína e verdadeira espiritualidade. Eu vou fazer o compartilhamento de tela para vocês visualizarem o PDF no qual nós estamos explorando, cavando e dialogando ao mesmo tempo, explicando e dando informações relevantes de acordo com o curso, com o tema e com o contexto, tá certo? Então, vem estudar aqui com a gente no Instituto de Ensino Teológico Logos. Será um prazer ter você aqui conosco, tá certo? Entre em contato pelo telefone, pelo nosso WhatsApp, que é o 819-8870-9867. Iremos te dar mais informações de como você pode adquirir esse curso, tá certo? E você vai ser plenamente aí atendido de uma forma tranquila, tá bom? Então, por enquanto é isso. Vamos começar aqui nosso estudo sobre a reforma protestante. Vou fazer o compartilhamento aqui com vocês. Vou abrir aqui o PDF. Bem, a gente vai dar aqui continuidade ao nosso tema, tá? Mas antes eu gostaria de fazer compartilhar com vocês um pensamento que está nessa frase aqui do autor George Orwell. Ele escreveu um livro em 1984, tá certo? E essa frase é atribuída a ele, George Orwell, né? E essa frase nos faz refletir um pouco sobre a necessidade de conhecer a verdade, a necessidade de conhecer os fatos e a necessidade de conhecer a história. E ao mesmo tempo, sabendo disso, combater os erros e equívocos através não do eu, não é? Não de algo relativo, mas através da própria verdade. Veja só, todos os registros foram destruídos ou falsificados. Nesse ponto, nós temos a ação do islamismo, que vem aos poucos destruindo literalmente os artefatos e achados arqueológicos, né, envolvendo manuscritos, né, e outras coisas, para combater o cristianismo. Ou falsificados, aí nós entramos não no islamismo. Né, o islamismo não pretende falsificar nada. Cabe a outras seitas, como o Testemunho de Jeová ou o Espiritismo, falsificar dados. E assim como também os maçons, né, a maçonaria também falsifica dados. Então, o que é que eles vão fazer? Então, o que está sendo destruído e falsificado é o quê? Todos os livros foram reescritos. É interessante que, através de uma mentalidade também marxista, socialista e comunista, atualmente chamada de marxismo cultural, eles estão reescrevendo a história e mudando os fatos, porque os fatos históricos sempre vai ser contra os enganos e homens ímpios, no qual as religiões e políticas que são anticristãs nunca vão conseguir se sustentar através da história, muito menos através da ciência. Então, eles querem de todo jeito reescrever a narrativa. E reescrevendo a narrativa, não temos como dialogar ou refutar.
Veja que a situação é muito séria. Então todos os quadros foram repintados. Imagine essa sociedade. Será que estamos distante disso? Ou estamos aos poucos se acostumando e admitindo aí graves abominações, tanto doutrinárias quanto teológicas e religiosas? Todas as estátuas, todas as ruas, todos os edifícios renomeados, todas as datas foram alteradas. Seria isso possível, né, a tal ponto? Sim, vai existir um período que isso vai acontecer. Mas estamos sofrendo, né, antecipadamente um pouco a respeito disso através de movimentos religiosos e políticos que são anticristãos. E o processo continua, dia a dia. Veja aí que é uma ação muito lenta, mas contínua, minuto a minuto. A história se interrompeu. Então, a partir do momento em que eu e você não conhece a história, em que eu e você não conhece, por exemplo, no caso aqui, nosso contexto, em que você que é evangélico não conhece a história da Reforma Protestante, a teologia da Reforma Protestante, a história escatológica fica interrompida. O desenvolvimento espiritual se interrompe. Veja só, o negócio é bastante sério. Então nada existe além de um presente interminável no qual o partido sempre tem a razão. Então aqui da ideia de poder político, né? Mas também temos poder, um falso poder religioso, né? Tanto o anticristo quanto a besta, né? Vão executar de uma forma perfeita essa estratégia e que nós estamos vendo e verificando aos poucos. É por isso que nós encontramos aí as seitas neopentecostais, né, o próprio catolicismo romano e assim por diante, né, porque as pessoas permitiram que a história fosse destruída, fosse falsificada e fosse totalmente renomeada as narrativas a favor de um grupo ideológico muito esquematizado, organizado, tá certo? E quantas pessoas, por causa de pessoas que não querem conhecer a história. Mas eu acredito que vocês são pessoas diferentes e por isso que estão aqui no nosso canal ouvindo, né, e participando do nosso curso de Reforma Protestante. Então, o curso de Reforma Protestante é exatamente isso, combater tudo isso que está acontecendo. Então, vamos lá, vamos refletir depois, né, aí com vocês um pouco mais sobre essa frase muito interessante e que de fato é profundamente relevante. Vou fechar aqui. Bem, hoje nós vamos ver, tá, um pouco sobre Martinho Lutero, né? Obviamente Martinho Lutero vai ter influências, né, dos pré-reformadores, tá? E essas influências vão, não só a influência desses homens, mas a própria literatura do Novo Testamento, tá, dos documentos da própria Bíblia, vai influenciar a teologia, a mentalidade, a espiritualidade de Martinho Lutero, para ele ter uma coragem no qual muitos de nós não teríamos, tá? Sem sombra de dúvida. Muitos querem viver sua falsa espiritualidade, querem viver aí no conforto de uma religião, né? Veja só que Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, Turígia, na Alemanha. Já em abril de 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, tornando-se mestre nas artes. No dia 2 de julho de 1505, ao retornar de uma visita a seus pais em Mansfeld, uma tempestade o surpreendeu. Um raio atirou-o ao chão, deixando-o em estado de pânico. Diante disso, e do pavor vivenciado naquela oportunidade, Lutero prometeu tornar-se monge. Ele ingressou na ordem agostiniana, passando a dedicar-se ao estudo das escrituras. Recebeu o grau de doutor em teologia e em 1508 atuou como professor na Universidade de Wittenberg. Era professor responsável pela leitura e exposição das Sagradas Escrituras.
percebeu que certas práticas e crenças na igreja estavam em desacordo com a mensagem ensinada pelo Senhor e pelos apóstolos, passando assim a denunciá-las publicamente, sem contudo ser ouvido pelas autoridades responsáveis. Então, veja só, não só Lutero, mas antes de Lutero existiam os pré-reformadores, certo? Eles também, ao perceberem que o que era pregado pelo catolicismo romano não batia com o que as escrituras ensinavam. Vou dar um exemplo muito interessante a vocês. Por exemplo, missa. A missa, tá? Você, na missa, ouvia aquele sermão, tinha toda aquela prática, mas se você fosse para a Bíblia, você não ia encontrar as mesmas atuações, os mesmos sermões que a missa passava. Não tem na Bíblia. Um outro exemplo, você não vai encontrar a adoração, a veneração ou a qualquer outro tipo de coisas que eles vão tentar justificar no Novo Testamento como culto a Maria. Não vai ter. Também não vai ter a ideia de Eucaristia. Não vai ter também não. Batismo infantil. Também não vai ter. Nada, absolutamente nada, de nenhuma doutrina católica que você puder imaginar nesse exato momento está na Bíblia. Martinho Lutero e muitos outros foram passaram muito tempo enganados, tá? E pela graça de Deus, através das escrituras, Martinho Lutero percebeu que as pregações, sermões e as doutrinas do catolicismo romano faziam com que as pessoas tivessem medo da religião, medo de Deus, e ela criava-se também um sistema de salvação impossível de ser salvo. Até porque a Igreja Católica vai dizer que somente ela é a detentora da salvação ou a própria salvadora do ser humano. Isso é antibíblico de todo jeito. Você observa que os defensores do catolicismo romano vão atacar a pessoa de Martinho Lutero, a pessoa de João Calvino, a pessoa de outros reformadores, tá? Mas eles não conseguem de forma nenhuma atacar os 5 solas das escrituras. Até porque se eles conseguirem fazer esse ataque, essa refutação aos solas da reforma, eles estariam se autoproclamando corruptos, literalmente, por sua própria boca. Então eles não podem estar em contra, literalmente, dizer assim, somente as escrituras, por exemplo, somente as escrituras. Aí um meu católico romano vai dizer que essa frase está errada, essa teologia está errada. Não vai fazer sentido porque não vai bater com o que está escrito no Novo ou no Antigo Testamento. Então quem está mentindo será, por sua vez, o catolicismo romano, o católico que defende essa antitese que não tem sustentação em ponto nenhum. Então, sempre que você estiver conversando com um católico que pelo menos estudou, né, a grande maioria não quer estudar, não quer saber de nada, mas tem alguns, obviamente, como o próprio Agostinho, era estudioso, né, Tomás de Aquino, entre outros. Mas essas pessoas, ao entrarem realmente em contato com as escrituras, com a verdade, elas poderiam se converter, tá? Mas elas não, mesmo elas não se convertendo, elas não podem ir em contra o que a reforma criou. Eles só podem ir contra os personagens ou os reformadores da reforma. E é justamente isso. Inclusive, eu recebi um vídeo em que um padre batia muito em Martinho Lutero, batia muito na igreja anglicana, né? Nessas coisas assim. Então, é um ataque pessoal, é um ataque do que era a pessoa. Então, ele envolveu, ele criou uma argumentação muito esquisita, mas que convence o público. Aí, essa pessoa que me passou o vídeo não sabe muita coisa, né? Então, a gente tem que também compreender. Então, disse assim, bem, para esse padre que está defendendo o catolicismo romano, está, entre aspas, refutando Martinho Lutero e outros reformadores, eu diria certas argumentações no nível em que ele está trabalhando, entendeu? Mas para você também eu vou te dar uma refutação no nível que você pode entender.
Isso, obviamente, com o cuidado e o carinho para não ofender a pessoa humana. Então, eu disse assim, vamos fazer o seguinte, os, dos 5 soras das escrituras, dos 5, eu posso apresentar na Bíblia os 5 soras, tá? Ou no mínimo uma ideia, né, bíblica, né, tá? Mas eu vou te pedir, pelo menos, 3 palavras que o catolicismo romano tem que esteja na Bíblia, tá bom? Se você encontrar, você vai ganhar aí um ponto e eu vou entender que eu estou errado. Vamos lá. Culto, adoração ou veneração a Maria, onde está escrito, né, ou pelo menos alguma ideia sobre essa prática no Novo Testamento. Não, você não vai encontrar. Há um vazio. O Novo Testamento é vazio, tá? Até porque ninguém vai conseguir provar isso. Outro, Eucaristia. No sentido católico romano, tá? Eucaristia. Tem na Bíblia? Não tem. A compra de indulgência, né? A compra da salvação financeira. Você paga a um sacerdote católico para que sua alma saia do purgatório e vá para o céu. Onde que está isso? Na Bíblia. Não tem. Nem ideia, nem nenhum texto bíblico. Inclusive, ainda até é possível até desafiar. Vamos lá. Se não está no Novo Testamento, então deve estar no Antigo Testamento. Procura aí. Também não vai estar. Bem, se também não está no Novo e no Antigo, então está nos livros deuterocanônicos, os livros que a Igreja Católica Romana colocou em oposição aos livros da Bíblia, né, no período da Reforma. Então deve estar nos livros do deuterocanônicos. Vamos virar. Também não está. Então, é uma invenção mítica, né, que o catolicismo romano criou para iludir pessoas. Do mesmo modo, temos nas igrejas protestantes que caíram, né, do movimento da ideia e da teologia da Reforma Protestante, da teologia do Novo Testamento. Então, assim você consegue refutar qualquer católico. Tá? Então, Martim Lutero, graças a Deus, conseguiu se corrigir em muitas coisas e outras coisas não conseguiu, né? Mas Deus tem misericórdia de cada um de nós. Mas ele se aproximou muito da verdade. Então ele de fato era uma pessoa que estudava as escrituras e queria realmente entender a verdade. Então ele vai resgatar muita coisa que o catolicismo romano escondeu. Bem, ele depois aí vai criar as 95 teses, tá? Muitos vão dizer que nessas 95 teses, tá, não tem uma ofensa direta ao Papa, né, à autoridade suprema, mas sim a práticas que ocorriam ao redor, não é, da sociedade, da espiritualidade romana, e queria, com essas 95 teses, corrigir certas situações que, por meio da teologia, por meio do debate, por meio do diálogo, mas isso não foi possível. Daí a reforma foi precisamente esplêndida, porque a verdade não casa com a mentira. Então nós temos aí, meus amigos, irmãos que nos acompanham aqui no canal, um exemplo de uma igreja que outrora foi fiel ao Senhor, mas que ao deixar a teologia, ao deixar o Espírito Santo, caiu na miséria, caiu no pecado, caiu nas garras do demônio. Então, infelizmente, nós precisamos pregar o evangelho para que as pessoas venham ser salvas. Tá? Felizmente, né? Porque se não fosse a reforma, não fosse Martim Lutero, seríamos hoje adoradores de imagens e de estátuas, de esculturas criadas pelo imaginário humano. Seríamos adoradores de barro. Veja que coisa. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ocasionando assim o início da reforma propriamente dito. Ao fazer, o monge alemão não tinha interesse de promover uma divisão na igreja romana, mas sim debater o grave e pernicioso ensino das indulgências, ou seja, a compra literal financiada por moeda da salvação.
que eram a comercialização do perdão dos pecados. Então, o catolicismo, até hoje o catolicismo é assim, ensina que você vai ser salvo através de diversos rituais e no fim tem que fazer um pagamento, né? Você tem que pagar, tá? Um valor, uma quantia em dinheiro, em espécie, para a sua alma ser salva. Será que isso é verdade? Creio que não, nunca foi e nem vai ser. Lutero questionou o poder e a autoridade do Papa, tá? Então, assim como Lutero no passado, a gente precisa questionar o poder e a autoridade de certos pastores, de certos, né, líderes, desde que eles se afastem da verdade, não é verdade? Então negou esse perdão e pudesse estender aos mortos ou àqueles que porventura estivessem no purgatório. Então essa foi a finalidade e os objetivos que o reformador Martinho Lutero, lá no período de outubro de 1517, ele vai realizar. Então houve de fato uma situação de distanciamento, tá, profundo. Então, de fato, aí você observa que há não só um desvio filosófico, social, econômico, político, cultural e teológico. Já em 1520, em razão de sua postura e teologia, Martinho Lutero foi ameaçado de excomunhão pela Igreja Católica Romana, o que levou a queimar em praça pública a bula de excomunhão emitida pelo Pontífice Romano. Em 1525, casou-se com Catarina von Bora. E em 1529, publicou seu Catecismo Menor, onde explica em linguagem simples a teologia da reforma. Bem, esse foi um pouco sobre o reformador Martinho Lutero, tá? De forma bem interessante. E agora a gente vai entrar um pouco, tá, sobre a reforma protestante, os cinco solas e a igreja brasileira. Deixa eu ver só uma observação aqui. Pronto. Bem, deixa eu ampliar aqui um pouco, ficar melhor. Sem a menor sombra de dúvida, a reforma protestante trouxe a igreja de volta às escrituras e ao evangelho pregado pelos apóstolos, tá? Isso é um fato. Esse é fato. Então, e o que a reforma protestante tinha, ensinou, viveu, espalhou, qual foi a semente, qual foi esse resgate, qual foi essa descoberta, né? Obviamente, entenda que a reforma protestante, de maneira nenhuma, vai inventar, né? Ela vai redescobrir, porque estava escondido, estava distante da sua visão. E assim a reforma protestante vai trazer de volta aquilo que era o fundamento do evangelho pregado pelos apóstolos. Por exemplo, nós temos aí em destaque o sola escritura, que traduzindo é somente a escritura. Isso é plenamente bíblico. Temos o sola fide, somente a fé, tá? Temos o sola gratia, somente a graça. Temos solos Cristo, somente Cristo. E só lhe deu glória, somente glórias a Deus. Então, essa é o fundamento genuíno da autêntica e verdadeira teologia e do verdadeiro avivamento, tá? Então, os cinco solas são desconhecidos, infelizmente, pela maior parte da igreja, no caso, no século XXI, as igrejas evangélicas, né? Infelizmente, um número incontável de comunidades cristãs regressou à prática da igreja medieval, comercializando o evangelho e negociando a fé. Então, ao abandonar, primeiramente, o que as escrituras ensinam, depois, ao esquecer-se do que foi o movimento, a historicidade da reforma, como vocês viram, se recorda que eu mostrei a vocês a fase de George Orwell, é justamente isso, que há certos movimentos dentro e fora do evangelho que modifica, distorce e destrói a própria história e assim recria, né, os fatos ao seu bel prazer. E isso é o que está acontecendo. Então isso fez com que essas comunidades voltassem a práticas, eu diria que a práticas até piores do que a Idade Média, tá? Até piores. Então,
Esse quadro caótico, né, impede-nos a confessarmos nossos pecados e a repensarmos as Escrituras, a fim de que a Igreja Verdadeira de Cristo, nesse país, no caso do Brasil, redescubra novamente as doutrinas que os reformadores protestantes descobriram no passado e retomem o rumo da verdade, da saúde e da ortodoxia. Então, há um processo, tá, que deve acontecer, mas que hoje em dia está meio que detido, está impedido de continuar por diversas circunstâncias. Então a gente precisa aí realmente compartilhar de fato as doutrinas, né, da Reforma Protestante novamente para as demais comunidades que se desviaram dessa boa e perfeita doutrina. Aqui eu vou começar com vocês já a primeira sustentação, a primeira teologia, a primeira doutrina, a primeira luz, né, a Escritura, somente as Escrituras. Veja só, reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser vínculo de revelação. Então, é as Escrituras, nada mais, nada menos. Só uma ressalva, quando as Escrituras são bem traduzidas, tá? Obviamente, não estou colocando a tradução das Testemunhas de Jeová, tá? Estou referindo-se à tradução da Igreja Protestante. Bem, a Igreja Evangélica Brasileira, no século XXI, encontra-se mergulhada em comportamentos e crenças que muitos nos fazem lembrar o século XVI. Aqui nós temos movimentos como, por exemplo, o movimento neopentecostal, inclusive também o movimento anti-reforma. Então são movimentos que foram reformados e que agora, através de influências ideológicas, eles agora meio que deixaram a própria reforma. Então existem movimentos, né, da reforma e movimentos pentecostais que abandonaram de fato as escrituras e assim mergulham, né, das trevas cada vez mais. Então os púlpitos, tá, os palanques, né, das igrejas e as salas de aula dos seminários teológicos têm sido ocupados por homens desconhecedores das mais profundas e básicas verdades sustentadas da reforma. Eu não diria desconhecedores. Eu particularmente diria que homens anti-bíblicos têm ocupado espaços importantes e têm influenciado seminários, faculdades, universidades com outras ideias, né, outras informações que não é o objetivo da reforma protestante, certo? Estruturas eclesiásticas, líderes papais, cuja autoridade apostólica não pode ser questionada pelos fiéis. Então, há, de fato, nas comunidades atuais, na verdade, na maioria das comunidades, há um impedimento psicológico, tá, de você não poder questionar determinadas autoridades e títulos que têm se manifestado ao decorrer do tempo nas comunidades. Hoje parece que é um grande erro você poder questionar, né? Você não vive numa democracia, basicamente. Então você é impedido. E muitos não estão nem aí. Acham que isso está sendo certo e vai continuar certo. Todavia, isso é profundamente errado. Você pode questionar, tá bom? Além disso, ambos mercantilizam a fé, comercializando a benesses divinas, oferecendo aos fiéis objetos sagrados que possuem em si poder suficiente para operar milagres. Isso é ficção religiosa. Tem a ficção científica e a ficção religiosa, tá bom? Então, o que vai promover isso, tá,
O autor aqui fala do movimento neopentecostal, mas não é só o movimento neopentecostal, tá? Existem outros movimentos que fazem justamente isso, como por exemplo, dentro da própria igreja reformada, existem igrejas reformadas que vão praticar esse tipo de abuso, de apostasia, no meio pentecostal, entendeu? Então, há um regresso ao tenebroso dias da Idade Média, pois a semelhança daquele período mais sombrio, vemos hoje uma verdadeira manipulação religiosa. Essa manipulação, ela só existe porque as pessoas não se firmam na, no, só, no, no que a reforma protestante tanto pregou no passado, entendeu? Quando as pessoas voltarem para o que foi a reforma, essa manipulação religiosa, política, econômica, também não vai existir. Será bom e interessante conseguir refutar isso, tá? Bem, o catolicismo romano, como o neopentecostalismo brasileiro, entende que as bênçãos de Deus não são frutos de sua maravilhosa graça, mas sim consequências diretas de uma relação baseada na troca. Ou seja, você tem que comprar, você tem que pagar para ter essa bênção que você quer. Isso, de fato, não existe, não é verdade? Então, temos aqui algumas interrogações. Não são perguntas, são interrogações. A gente precisa interrogar, tá? Não precisamos perguntar, tá? Então, qual a diferença da oferta extorquida do povo sofrido nos dias atuais para a venda da indulgência praticada na Idade Média? Qual a diferença? A resposta é nenhuma. Qual a diferença dos utensílios vendidos no século XVI para os que são comercializados nos templos neopentecostais nos dias de hoje? Nenhuma. Veja só. Ainda advogam a causa de que estamos vivendo momentos de um genuíno avivamento. Veja que a loucura e a manipulação é tão grande que muitos acham que estão estão dentro de um avivamento. Isso não é avivamento. Temos novamente aqui algumas interrogações que vai combater esse tipo de pensamento. Por exemplo, que avivamento é esse? Os ensinamentos principais não estão fundamentados nas escrituras sagradas. Que avivamento é esse que, em favor de interesses do homem, tem relativizado a palavra de Deus? Que avivamento é esse que tem colocado no mesmo patamar a autoridade de Freud, Marx, Paulo e Cristo? Isso acontece porque essas pessoas têm abandonado as escrituras. Os princípios ensinados pelos reformadores precisam ser resgatados e proclamados o quanto pudermos. Então seja bem-vindo a essa difícil tarefa de novamente trabalhar em prol da reforma protestante. As escrituras defendendo-as como a única fonte de fé e verdade. Se o princípio do sola escritura for bem compreendido, a Igreja terá condições de resgatar as preciosas doutrinas ensinadas por Cristo, propagadas pelos apóstolos, defendidas pelos pais da Igreja e resgatada pelos reformadores. Enquanto isso, esses desavivamentos que têm ocorrido aí dentro de igrejas reformadas que se desviaram, de fato, há igrejas desse jeito, quanto de igrejas pentecostais ou de igrejas neopentecostais. Então só é possível ter o genuíno avivamento quando a gente voltar para as escrituras. A suficiência das escrituras. Lamentavelmente, os cristãos não têm se relacionado como deveriam com o texto sagrado. Mesmo porque boa parte deste optou por fundamentar sua fé em revelações místicas e pessoais, ao invés de dar crédito àquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre os dramas e dilemas humanos. Então o que acontece? Hoje em dia ficou uma espécie de moda as pessoas não irem ao texto, interpretar o texto. Elas vê hoje a sua religiosidade através de certas manifestações místicas que ocorrem em sonhos, visões ou transes espirituais. E assim, elas interpretam isso como fenômeno da sua deidade.
Todavia, na sua maioria desses fatos, na sua maioria, nunca foi e nem é um genuíno manifestação de Deus. É impressionante a quantidade de cristãos que abandonam o estudo sistemático das escrituras sagradas em favor de experiências e novas revelações. Isso é, assim, muito comum hoje em dia. Muito comum mesmo. Segundo essas pessoas, o crente não deve se preocupar em conhecer e estudar a Bíblia. Bem porque, para estes, a letra mata. Para os que defendem esse tipo de pensamento, o estudo ordenado das escrituras de suas doutrinas contribui para a extensão do fogo do Espírito Santo na vida da igreja. Mas essa percepção é falha e contrária ao ensino das Escrituras sobre o Espírito Santo e a revelação de Deus na Bíblia. A Bíblia é efetivamente a palavra de Deus, viva, infalível, eterna e totalmente fidedigna. As Escrituras são, por sua definição, a única palavra de Deus escrita, como também a única expressão verbal das verdades de Deus, publicamente acessível, visível e infalível no mundo. Aqui é o ponto-chave desse capítulo, é o ponto-chave da nossa explanação. A autoridade das escrituras é superior à da igreja, à da tradição, bem como de qualquer estrutura hierárquica religiosa, política, filosófica e ideológica. Entendeu? Então, os reformadores consideravam que somente as escrituras possuíam a palavra final em matéria de fé e prática. O reformador, que João Calvino, costumava dizer que o verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia. Para os reformadores franceses, a Bíblia era a palavra de Deus. Calvino também afirmou que a Bíblia era o único escudo capaz de nos proteger do erro. Veja só. Veja que coisa interessante. De fato, se refletirmos quão acentuada é a tendência da mente humana para esquecer Deus, quão grande é a inclinação dos homens para com toda espécie de erro, e quão pronunciado é o gosto deles para forjar a cada instante novas fantasias religiosas, poderemos perceber como foi necessário a autenticação escrita da doutrina celeste, para que ela não desaparecesse pelo esquecimento, nem se desfizesse pelo erro, nem fosse corrompida pela petulância dos homens. Deste modo, como está sobejamente demonstrado, Deus providenciou o auxílio de sua palavra para todos aqueles a quem quis instruir de maneira eficaz, pois sabia ser insuficiente a impressão de sua imagem na estrutura do universo. Portanto, se desejarmos com seriedade contemplar a Deus de forma genuína, precisamos trilhar a reta vareda indicada na sua palavra. Então, para o protestantismo, a Bíblia é a revelação verbal de Deus, é Deus falando aos homens, é a sua voz, é a voz do próprio Deus. Então o apóstolo Paulo afirmou em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Pedro explicou em sua segunda carta aos homens que escreveram a escritura foram inspirados pelo Espírito Santo, para que uma parte dela fosse produzida por vontade de homem algum, ou pela interpretação particular do profeta. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21. Então, a conclusão que a reforma protestante vai trabalhar é o seguinte: a Bíblia não contém erros. Ela é correta em tudo que declara, visto que Deus não mente nem erra. Números 23, verso 19. Tudo que está escrito é a mais pura verdade. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. Tá? Isso é um fato. Bem, aqui eu vou terminar a exposição e no próximo vídeo, que vai ser a aula número 3, iremos abordar aqui mais um tema sobre quando a centralidade do culto não é a palavra de Deus. Nós vamos detectar
certas situações aqui que está acontecendo na maioria dos cultos, tá? Que tem se tornado em seitas. Nós vamos ver aqui, tá bom? Então eu vou aguardar vocês na nossa próxima exposição no curso Reforma Protestante. Aqui eu concluo despedindo de vocês e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Forte abraço, bons estudos, entre em contato pelo telefone 819-8870-9867. Aguardo vocês na terceira aula do curso Reforma Protestante. Um forte abraço e que Deus tenha misericórdia do nosso país e das nossas igrejas.